Olá, alunos de manejo de florestas plantadas. Nós vamos ver um tutorial sobre classificação de sítios florestais através do método da curva guia. Nós temos aqui umas 8 passos para a execução da classificação de sítios através da curva guia. Desde a consistência do banco de dados, escolha do modelo de regressão, resolução do sistema de equações, estimativa dos índices de sítios para cada parcela, teste de anamorfismo, confecção das curvas de índice de sítio, classificação de sítio por parcela e avaliação da estabilidade da classificação. Vocês vão ter acesso a um pequeno banco de dados que consiste em 5 colunas com as informações de tipo de preparo de solo, a variedade, se é seminal ou clonal, o número da parcela, a idade em que essa parcela foi medida. Então nós temos remedições de parcela para fazer o crescimento em altura dominante, e a altura dominante, que a informação é o nosso índice de sítio. Lembrando que a altura dominante é a altura das árvores mais grossas ou mais altas da parcela. Geralmente entre 10 e 20% das árvores, ou pelo conceito de Asman, 100 árvores mais grossas ou mais altas por hectare. Então nós temos aí essa altura já calculada, a altura dominante por parcela. Tá? Primeiro passo, então, no nosso roteiro aqui, é a consistência do banco de dados. Então nós temos aqui um banco de dados, e vocês percebam que nós temos dentro desse banco de dados uma diferença entre material clonal e material seminal. Então, o que pode ser feito aqui para verificar se existe uma diferença nesse padrão de crescimento, né? Se esses fatores não estão afetando o desenvolvimento ou o padrão de crescimento em altura, se tem a mesma forma de crescimento em altura dominante ao longo do tempo. Então, nosso primeiro teste é esse. Então, uma forma de verificar a consistência desse banco de dados, se existe diferença entre os tratamentos, no caso aqui preparo de solo e variedade, é plotar esses dados especificamente para cada um desses tratamentos. Então, perceba uma coisa, deixa eu explicar a origem desses dados aqui. Nós temos aqui 100, a centena representa o talhão, nesse caso. Então, 101, 102, 103, 104, 105 são 5 parcelas no talhão 1. E assim continua. 3 parcelas no talhão 2, por isso que é 201, 202, 203. E assim vai até o talhão 7. Depois aparece aqui uma casa de milhares, né? Essa casa de milhares representa o mesmo talhão 1, só que foi uma outra equipe de inventário e acabou se perdendo os dados de essas repetições de inventário aí. Essas parcelas não foram remedidas, foram alocadas outras parcelas e remedidas outras parcelas. Então, nós temos, por exemplo, o talhão 1, seriam 5 parcelas e 2 remedições basicamente aqui, com idades diferentes entre os talhões. E nós temos aqui mais 5 parcelas do talhão 1 remedidas em momentos diferentes também, em 2 momentos. 2,75 anos e 4,55 anos. Mas consistem do mesmo talhão, ou seja, a mesma área. Recebeu mudas seminais e subsolagem no preparo de solo. Então, seguindo essa lógica, nós temos também até o talhão 7, ou seja, 7001 e 701 representam o talhão 7, mais parcelas diferentes. Tá? Ok? Entendido isso, vamos agora checar como funciona a correlação, como é que funciona a distribuição desses dados, desses valores. Então eu vou inserir aqui
os dados seminais, vou reduzir um pouquinho o gráfico aqui. Então nós temos aqui a nuvem de pontos do talhão 1, mas está faltando valores aqui. Então vou clicar com o botão direito, selecionar dados, vou vir aqui, vou editar, vou escrever T1 para talhão 1. Para a variável x, que é a idade, vão ter essas parcelas das centenas, para a idade, mais, aí você segura Ctrl e seleciona o restante das parcelas. Então, mais essas parcelas aqui, e a altura dominante, então teremos as parcelas de 100, no talhão 1, e as parcelas de 1000, no talhão 1. Então percebam que houve uma tendência aqui, tá? Para que a gente verifique de maneira visual essa tendência, eu vou adicionar uma parábola aqui, um polinômio de segundo grau, só para a gente checar essa tendência. Então vejam aqui, a linha de tendência, vou apagar, a linha de tendência para o talhão seminal. Eu vou esconder o marcador aqui, só para a gente ver só a linha de tendência, tá? Então esse é o padrão, a linha de tendência do padrão de crescimento do talhão seminal. Estou alterando aqui o intervalo da curva, do gráfico, tá? Para o eixo X, mas aí vocês podem ver com calma. Então nós temos aqui um padrão de crescimento. Vamos checar outro talhão que seja clonal, né? Então vou clicar no botão direito no gráfico, selecionar dados. Vou adicionar aqui o talhão 2, que é clonal, e recebeu preparo de solo subsolagem. É o mesmo preparo de solo, só que mudou o material genético, né? Seminal, aliás, talhão 2 recebeu gradagem e é material clonal. Então nós temos outro tipo de crescimento, outro tipo de tratamento. Então quem vão ser os valores de x? X é a idade. Então na casa da dezena, todos os talhão 2. Na casa da centena, talhão 2. A idade, vou abaixar. Agora 2000. Ctrl, seguro e seleciono. Agora a altura dominante. São essas informações aqui. Mais estas informações aqui. Ok? Ocorreu um problema aqui. Como eu desmarquei os marcadores, né? Então acabou que não apareceu nem marcador e nem a linha. Deixa eu deletar essa linha aqui também. Acho que eu selecionei alguém errado aqui. Vamos voltar. Talhão 2. Vamos lá. Talhão 2, idade. Talhão 2, Ctrl, idade.
talhão 2, altura dominante. Talhão 2, altura dominante. Tá, agora tá certo. Então tem aqui, ó. Percebam que a curva de crescimento, ou seja, o padrão médio aqui, o mesmo tipo de modelo, que é um polinômio de segundo grau, percebam que os dados seminal têm um formato diferente, né? Mas vamos checar outro talhão, tá? Vou pegar aqui um terceiro tipo de tratamento, que seria clonal e subsolagem, para a gente ver se tem diferença no padrão de crescimento. Então vou selecionar aqui, adicionar mais um talhão, talhão 3. Parcelas aqui, idade das parcelas do talhão 3, aqui na centena e aqui nos milhares. Agora, ó, altura dominante, equivalente. Altura dominante equivalente. Olha só. Vamos adicionar a linha de tendência, polinômio segundo grau. Notem isso. Percebam que a curva laranja e a curva cinza são de árvores de origem clonal. E a curva azul é árvore seminal. A curva cinza tem aí um preparo de solo com subsolagem, a curva laranja com gradagem. Tá? Então, na questão padrão de crescimento, não há diferença. Então, o formato dessa curva e dessa curva não possuem diferença. Agora, a seminal tem um padrão de crescimento em altura diferente da clonal. Pelo menos é o que esses dados estão demonstrando aqui. Tá? Eu vou acelerar o processo. Vou trazer aqui todos os talhões. Um gráfico aqui para a gente poder visualizar. Para acelerar um pouquinho. Então nós temos aqui, olha só, esse é o talhão 2, que é o clonal com gradagem. Esse é o talhão seminal com subsolagem. Percebam que todos os outros talhões que são seminal, eles têm praticamente o mesmo padrão de crescimento. Quem que está atravessando as outras linhas aqui é o padrão seminal. Então, se eu excluir o padrão seminal, percebo que aparentemente todos os materiais clonais têm o mesmo padrão de crescimento, apesar de que a gradagem parece ter propiciado um menor crescimento em altura dominante, ou seja, as árvores estão mais baixas, mas o padrão de crescimento é o mesmo. Tá? O padrão, a forma da curva de crescimento é a mesma. Tá? Então, já que a forma de crescimento, o padrão de crescimento é diferente, não tem como a gente utilizar o mesmo modelo, ou fazer uma classificação de sítio para o mesmo, envolvendo esses dois padrões diferentes, já que o método da curva guia é para um padrão anamórfico de crescimento. Então, nosso banco de dados originais aqui, nosso BD, vai precisar, vamos fazer uma filtragem nele aqui, tá? E vamos separar aqui, vou chamar de BD clone, tá? Então, o banco de dados original tinha o material de semente e a classificação de sítio aqui, infelizmente, vamos fazer para o material clonal. O material seminal teria que ter mais dados ou teria que fazer de maneira separada. Então, nós vamos focar aqui no banco de dados de clone. Então, simplesmente vamos aplicar o filtro aqui, tá?
e vamos deixar de fora então o material seminal. Vamos copiar esses dados para nossa planilha ao lado, tá? E a gente vai trabalhar então com os dados de clone. Então essa etapa, simples etapa, essa análise dos dados aqui, é o que a gente chama de consistência, tá? Então o nosso passo 1, consistência, foi cumprido, tá? Agora eu vou até ocultar essa planilha para que a gente não confunda aqui. Então, com esse banco de dados nós vamos começar o processo. Próxima etapa é a escolha do modelo de regressão, tá? Então, se vocês forem na literatura, vocês vão encontrar vários modelos, modelos que podem ser usados para classificação de sítio pelo método da curva guia. Nós vamos usar aqui um modelo bastante conhecido e simples, tá? Esse modelo é do mesmo campeão Schumacher, né? Nós sabemos que o modelo de volume de Schumacher é excelente e esse modelo de altura dominante também é muito bom. Então nós vamos utilizar esse modelo, vamos testar esse modelo para ver se a gente consegue explicar e ajustar o padrão de crescimento em altura dominante, tá? Para que a gente possa aplicar esse modelo, percebam que a variável dependente é o logaritmo da altura dominante e a variável independente é o inverso da altura. Então nós vamos criar aqui duas colunas, tá? Uma chamada inverso da altura dominante, inverso da idade, e a outra o logaritmo da altura dominante. Então só aplicar, tá? 1 sobre idade ln altura dominante. Aplica para todo o seu banco de dados. Então nós temos aqui os dados para regressão. Então vamos lá em dados, análise de dados, regressão, variável y. Quem é a nossa variável y? Logaritmo da altura dominante. E a nossa variável x, ou variável independente, inverso da idade. Tá? Nível de confiança 95%. Vou mandar para uma nova planilha. Vou colocar aqui reg. E só mandar efetuar a regressão. Então, uma outra planilha chamada regra, os resultados dos resumos estatísticos da regressão para esse modelo. A gente confere aqui os valores de p-valor, né, que foram todos abaixo de 0,05, então está ok com os nossos coeficientes do modelo, tá? Temos o erro padrão e o erro quadrado ajustado para essa equação agora, né, que nós temos o coeficiente. Como nós trabalhamos com a variável dependente transformada, né, no caso o logaritmo da altura dominante, nós precisamos calcular o índice de Meyer, tá? O índice de Meyer dado pela exponencial de 0,5
exponencial de 0,5 vezes o erro padrão elevado ao quadrado. Vai dar um valor muito próximo de 1. Sempre próximo de 1. É um fator de correção, tá? É um fator de correção utilizado quando se trabalha com a variável dependente transformada. Então, tenha calculado aqui na sua planilha esse valor. Pronto. O que nós precisamos aqui é dos valores dos nossos coeficientes. Então, vamos colocar eles aqui na nossa planilha, tá? Os valores dos coeficientes, que são beta 0 e beta 1. Tá? Vocês podem inserir esses símbolos lá inserir símbolos no Excel, tá? Meu espaço aqui está limitado, eu não vou mostrar para vocês. Pronto, nós temos aqui os coeficientes, e aí eu vou trazer também, para deixar aqui, o meu índice de meia. Vou deixar ele aqui embaixo. Opa, só o valor. Então tá aí, os meus coeficientes e o meu índice de meia. Então, dentro do nosso roteiro, o modelo foi ajustado, tá? Então escolhemos o modelo de Schumacher e ajustamos ele. A próxima etapa agora é a resolução do sistema de equações. Sobre o que estamos falando? Eu vou deixar aqui registrado. Vou colocar aqui passo 2, só para a gente não se confundir, tá? Então deixa aqui destacado, passo 2. Nosso próximo passo é resolver um sistema de equações aqui. Então vejam bem, existe uma afirmação que é a seguinte, que o índice de sítio é um índice que indica a capacidade produtiva local, tá? O índice de sítio é o valor da altura dominante na idade índice, tá? Então, índice de sítio, que é S, é igual à altura dominante, só que a variável dependente é a idade de referência. O que é a idade de referência? Geralmente a idade de referência é escolhida de maneira arbitrária, próxima à idade de intervenção, de desbaste ou colheita. Então nós temos aqui duas. Então o que nós vamos fazer aqui é isolar beta 0. Tá? Então nós vamos trazer, podemos copiar aqui, passar todo esse restante para o outro lado, mas é claro que o sinal positivo vai passar a ser negativo, passou para o outro lado. Então nós temos aqui beta 0 isolado. Então isso é um sistema de equações e nós isolamos beta 0. Vamos pegar o que é equivalente a beta 0 e substituir aqui. Então nesse novo sistema teríamos aqui o que? Teríamos índice de sítio, altura dominante, qualquer idade, idade de referência correlacionados numa única equação. Tá certo? Agora nós podemos continuar resolvendo essa equação. Percebam que
Beta 1 está multiplicando aqui duas variáveis semelhantes, né? Poderíamos então reescrever isso da seguinte maneira: beta 1 vai multiplicar o inverso da idade, menos beta 1 vezes o inverso da idade, que é o que está aqui, menos beta 1 vezes o inverso da verdade, e aqui é beta 1 vezes o inverso da idade de referência. Então, negativo com negativo seria a mesma coisa, tá? Então eu só isolei beta 1 aqui, tá? Beta 1 menos beta 1 vezes o inverso da idade, menos beta 1 vezes o inverso da idade, e mais beta 1 vezes 1 sobre a idade de referência, negativo com negativo, beta 1 vezes a idade 1 sobre o inverso da diferença. Beleza, mesma equação, tá? Nossa! Mas o que a gente quer encontrar aqui é o nosso índice de sítio, tá? Nós temos que isolar S. E como é que nós vamos isolar S? Nós podemos passar ln para o outro lado, tá? Passando ln para o outro lado, tudo isso aqui, ln para o outro lado da igualdade, vai virar exponencial de todo o restante ali, tá? Então nós teríamos aqui essa solução final. Ou seja, o logaritmo passou para o outro lado e tirou o exponencial de todo o restante aqui. Correto? Pronto. Para o modelo de Schumacher, essa é a maneira de calcular o índice de sítio. E se eu quiser calcular a altura dominante em função do índice de sítio? Simplesmente eu teria S aqui e altura dominante aqui, tá? É um sistema de equações resolvido, ok? Então se eu quiser calcular o índice de sítio a partir de qualquer altura dominante, o que eu estou querendo dizer? Se eu tiver parcelas de 2 anos, de 3 anos, 4, 6, 7, ela vai ter um único valor para o índice de sítio. E se eu quero, ela vai ter um valor de índice de sítio, aquela parcela vai se enquadrar numa classe de produtividade. E se eu quero calcular a altura dominante para os diferentes níveis de produtividade, então eu vou usar o índice de sítio como referência e algumas idades diferentes e uma idade de referência. Então, esse é um sistema de equações resolvido para esse modelo, para essa fórmula aqui. Para esse modelo de Schumacher, o sistema resolvido é este. Então esse é o nosso passo 3. Se eu tivesse outro modelo, teria que resolver isso da mesma maneira. Se a equação é mais complexa,
como por exemplo, existem diversos outros tipos de equações, tá? Então, dependendo do modelo que eu utilizar, a conta vai mudar, a fórmula vai mudar, tá ok? Passo 3, cumprido. Então, vamos marcar aqui, nosso terceiro passo, resolução do sistema de equações foi completado. Agora nós vamos fazer a estimativa dos índices de sítio para cada parcela. Como? Simplesmente vamos aplicar a equação aqui do índice de sítio, já que nós temos o beta zero calculado. Então eu vou inserir aqui coluna, vou abrir espaço aqui para a gente poder resolver, tá? Quem vai vir aqui? Finalmente o nosso índice de sítio, que é S. Como que eu vou montar essa equação? Vamos lá. O índice de sítio vai ser igual a quem? Exponencial de que? De tudo aquilo lá, não é só ln de HD, de exponencial do logaritmo da altura, ou eu posso já colocar aqui a célula equivalente, né? Exponencial do logaritmo da altura menos, quem é agora? Beta 1, o valor equivalente a beta 1. Travo F4. Beta 1 está multiplicando quem? Está multiplicando o inverso da altura menos aqui o inverso da altura menos o inverso 1 sobre idade de referência. Quem vai ser a nossa idade de referência? Nossos dados aí são de 2 a 7 anos e um povoamento de teca, uma tectona grande. Então, idade de desbaste aí 5 anos, vamos utilizar a idade de referência 5 anos. Se fosse próximo à colheita final, usava a idade de colheita final. Então, fórmula montada, chegamos ao nosso resultado do índice de sítio. Calculamos para cada uma das parcelas. Então perceba o seguinte, o valor de S é altura dominante na idade índice. Então a parcela tinha 6 anos, 15,54 de altura dominante. Se trouxesse isso para os 5 anos, 13,46. Se a parcela tivesse aquelas mais novas lá, 2,67 anos, altura dominante 4,93, aos 5 anos 9,87. Tá? No mesmo talhão aqui, talhão 6, idade de medição 2,67, altura dominante nessa idade 6 metros. Altura dominante aos 5 anos, 12 metros, que é equivalente à idade de referência, ao índice de sítio, da idade de referência. Então está calculado aqui o nosso índice de sítio. Podemos chamar então de passo 4. Tá? Nosso passo 4 concluído. Podemos vir aqui, estimativas do índice de sítio. Fazemos o checklist. Agora temos um teste, conhecido como teste de anamorfismo. Findada essa etapa, este passo,
Temos então o teste de anamorfismo. O teste de anamorfismo é um teste. Esse teste que nós vamos aplicar aqui é o teste que o professor Schofield da Universidade Federal de Lavras recomenda no material dele, na apostila de classificação de sítios, tá? Como que procede esse teste de anamorfismo? Então, nós vamos criar aqui uma nova planilha e vou colocar aqui teste anamorfismo. Tá, esse aqui é o nosso passo 5. Então vou colocar aqui uma aspas. Nosso passo 5. O que nós vamos fazer? Para todas as idades que forem inferiores à idade de referência que eu utilizei, então nós utilizamos a idade de referência de 5 anos. Para todos os dados de idade menores que 5 anos, nós vamos separar eles. Então, por exemplo, 2,67, eu vou colocar aqui 2,67 e 2,68 junto, porque não há diferença nenhuma entre essas duas idades. Então, eu vou pegar as informações de idade e altura dominante, vou separar aqui. Opa. Então aqui para 2,67, tenho aqui então, desculpe, nós vamos ter, na verdade, a altura dominante para a idade 2,67 e o índice de sítio para essa idade. Então tem altura dominante e índice de sítio. Para qual idade? 2,67 barra 2,68, que é a mesma coisa. Então temos aqui uma. Vamos pegar agora a idade de 3,58. Então tem aqui a altura dominante, índice de sítio. E vamos ter 4,46, altura dominante, índice de sítio calculado. Então, para essas três idades aí, tem essas informações, ok? O teste, não vou pegar mais nenhuma idade, porque todas as idades aqui são agora acima da idade de referência que eu utilizei, tá? Então, para todas as idades abaixo da idade de referência, eu vou fazer um teste, que nada mais é do que plotar a altura dominante contra índice de sítio. Então percebam aqui, deixa eu reduzir um pouco o gráfico, remover esse título. Vou simplesmente ajustar aqui, adicionar uma linha de tendência, que é uma reta. Então vou ajustar uma reta e vou pedir para exibir
A equação e o valor de R quadrado nem precisa, mas eu vou deixar. Então tem aqui, ó. Temos aqui a primeira informação. O teste consiste no quê? O teste diz o seguinte, que não há correlação, ou um efeito de polimorfismo, um efeito da idade, interação da idade com o índice de sítio quando nós temos um valor. Então, se eu ajusto uma reta, um modelo de uma reta, se o valor de beta 0 for próximo a zero, como nós temos aqui, um valor próximo a zero, e o valor de beta 1 é embaixo da idade de referência for maior que 1, então isso é um indicativo de anamorfismo. Só que nós temos que testar isso para todas as idades. Então eu vou selecionar aqui, deixa eu editar, tá? Essa aqui é a idade 2,67, ok. Vou adicionar aqui a idade de 3,58. Altura dominante e índice de sítio. Vou adicionar aqui a idade 4,68. Altura dominante, índice de sítio. Vou aumentar aqui agora para a gente ver melhor. Vou adicionar a linha de tendência aqui também, modelo linear. Vou colocar aqui coloração laranja. Essa aqui é a coloração azul. E aqui eu vou adicionar também a linha de tendência linear. Ok. E aqui a coloração cinza. Tá, vejam bem. Beta 0 nem apareceu aqui, porque o valor é igual a 0,0000 mais que 4 casas. Aqui foi próximo a zero, mas não foi tão baixo quanto essa aqui, que nem apareceu, nem considerou o beta 0, tá? O fato é o seguinte, beta 0 igual a zero significa que índice de sítio é igual a zero se a altura dominante é igual a zero, e não existe um efeito da idade sobre o índice de sítio. Quer dizer que a variação do índice de sítio está em função da produtividade e não do efeito da idade ao longo dos anos. É isso que o teste indica. O teste de anamorfismo indica, primeiro, que não há uma variação de um sítio para o outro em relação à forma. Então, o modelo se aplica a todas as idades. E em todas as idades, em todas as idades analisadas, o índice de sítio estava em função da altura dominante, né, da idade índice, e não do efeito da idade no tempo. É isso que diz o teste de anamorfismo. Portanto, no nosso caso aqui,
nós temos o teste validado. Nosso teste diz que são curvas anamórficas. Então o professor Sculfo faz as afirmações. O professor Sculfo faz as seguintes afirmações. Para caracterizar anamorfismo, beta 0 tem que ser igual a 0, passa por 0, 0, né? Passa por 0, 0. E beta 2, na verdade, beta 1, tem que ser maior que 1, todos são maiores que 1, abaixo da idade de referência. Se, por acaso, beta 0 fosse diferente de 0 e beta 1 tivesse variando com a idade, então indicava que as curvas seriam polimórficas, tá? Mas não é o nosso caso. Nosso modelo, nossos padrões de crescimento constituem-se de uma única forma, são, portanto, anamórficos. Tá? Quando a gente olhou nosso banco de dados aqui, vou exibir ele. Então, quando a gente observou aqui, ó, o portalhão, né, percebemos que as formas são realmente parecidas do crescimento, o que agora é comprovado no teste de anamorfismo, tá? Então, passo 5, o nosso roteiro, ok. Teste de anamorfismo concluído. Nós vamos fazer agora o passo 6, confecção das curvas de índice de sítio. Então, vamos voltar aqui na nossa planilha de dados. Nosso próximo passo aqui é o passo 6. O que nós vamos fazer no passo 6? Nós vamos ter aqui as estimativas da altura dominante. Então nós temos aqui idade, altura dominante estimada, e nós vamos ter aqui as curvas de índice de sítio, tá? Curvas de índice de sítio, levando em consideração uma idade de referência igual a 5 anos. Ok. Então vamos lá. Nosso banco de dados aqui, deixa eu ocultar essa coisa aqui. Nosso banco de dados, ele varia de 2 até 7,34. Então, podemos colocar aqui uma variação de idade de 2 a 8 anos, por exemplo. Então vejam bem, nossa equação é essa daqui. A equação é o nosso modelo com a substituição do nosso beta lá. Então, qual vai ser o valor da altura dominante?
o nosso modelo de altura dominante, em função da idade, sem o índice de sítio ainda, né, sem a questão do índice de sítio, a curva média de altura dominante, aquela que nós ajustamos para o nosso modelo, ela é igual a exponencial. Por que exponencial? Porque ln passou para o outro lado, então é exponencial de todo o restante aqui. Então, exponencial de beta 0, trava, F4, mais beta 1, trava, multiplicado por quem? Por 1 dividido pela idade, ou o inverso da idade. Pronto, nós temos aqui a estimativa de altura dominante para a idade 2 e a estimativa de altura dominante média, ou da curva de crescimento em altura dominante de 2 a 8 anos. Essa então é a nossa curva média. O que são as curvas de índice de sítio? Eu vou até já incluir aqui a curva. Então essa é a curva média aqui, tá? Da altura dominante. Não são as curvas de índice de sítio. É a curva média de crescimento gerada a partir do nosso modelo. As curvas de índice de sítio são aquelas que dão o limite das classes de sítio. Então, o objetivo nosso é a classificação de sítios florestais. E para que faça a classificação, nós temos que criar as classes. E as classes são definidas em função dessa curva média de altura dominante, para mais e para menos em relação a essa curva média. Então, por exemplo, se eu quero, lembrando que a nossa idade de referência é 5 anos, tá? Se eu quero que o meu banco de dados seja contemplado aqui, eu posso fazer, por exemplo, intervalos de 2 metros. Então eu teria, vamos dizer aqui, dois, 4, 6. Vamos tirar 6 metros aqui. Aliás, 6 não, né? Vamos dizer que a curva do meio seja entre 12 e 53 e 14 e 53. Então, por exemplo, vou ter estimativas em relação aqui, em relação à idade índice, tá? Vou colocar aqui uma seta para a gente ter isso bem claro. Em relação à idade de referência, que é essa daqui, nós vamos ter uma variação, uma distância entre essas curvas, tá? E aqui nós vamos estabelecer um limite da classe média, que seria a classe próxima à média do crescimento, que varia de 12,53 a 14,53. Aqui ela está 13. Então seria 1 metro para cima, 1 metro para baixo. Estabeleço um limite de 2 metros entre as classes, tá? Posso ter mais uma classe inferior aqui e mais uma classe inferior aqui. Então eu teria uma classe, 2 classes, 3 classes, vou fazer aqui 4 classes de sítio. Então vou ter uma classe para cima da média e 2 classes para baixo da média. Principalmente por causa
daquele talhão 6, né, que tem o efeito da gradagem, que ele ficou bem abaixo da expectativa lá, né? Lembram disso? Tá vendo esse talhãozinho? A média vai estar por aqui, mas esse talhão que foi feito a preparo de solo gradagem, ele vai puxar uma classe inferior. Então, estabeleci aqui. Então, como é que nós vamos proceder agora? Então, nós temos que aplicar. Vou colocar aqui, ó. Quando falamos curvas de índice de sítio, nada mais são do que os índices de sítio, nada mais são do que a altura dominante na idade de referência. Então, quando eu tiver a curva de índice de sítio 5,53 ou 10,53 ou IS 12,53, IS 14,53, nada mais são do que a altura dominante referente à altura dominante na idade de referência. E como é que nós vamos aplicar agora o modelo da equação, né? Nós vamos usar o modelo que nós temos aqui em cima, e é esse. Então vamos lá, vamos montar igual exponencial de quem? De logaritmo do índice de sítio menos quem? Beta 1 que multiplica 1 sobre a idade menos 1 sobre 5, que é a idade de referência, olha só, nós temos dois errinhos aqui, tá? Tínhamos dois errinhos aqui. Um que era um erro que estava aqui menos 5, né? O intervalo dessa classe, na verdade, 2 metros. Então nós temos aqui de 8 a 10, né? De 8 a 10. E aqui o seguinte, nosso modelo aqui, na hora que nós isolamos H do restante, passamos S para o outro lado, vamos ter a mesma situação de inverso, né, de sinal negativo, multiplicando por menos 1, e essa parte da equação fica positiva. Então nós temos aqui o sinal positivo. Então na altura dominante, aos 2 anos, no índice de sítio 8,53, essa é a altura dominante, tá? Para que a gente possa trazer essa estimativa para as demais casas aqui, é bom que nós travemos. Um outro detalhe, tá? Faltou aqui, em relação à altura dominante, multiplicar também pelo índice de meia que a gente tinha calculado lá, que é um fator de correção, tá? Então multiplica pelo índice de meia, e aí nós vamos ter essa situação aqui. Então não é 12,53, tá? É 61. 61. Alguns centímetros aí por causa do índice de meia, tá? Fator de correção por ter usado a variável transformada. Ok, beleza, tudo certo. Agora nós vamos arrastar essa função aqui
A idade tem que correr para baixo. Vou começar pela curva de índice de sítio, tá? Uma vez trava tudo, duas vezes trava para linha, terceira vez trava para coluna. Vamos só conferir aqui. Então travou para coluna, não é isso que nós queremos. Então, ó, mais uma vez, célula solta, trava tudo, trava linha, trava linha, a idade eu vou travar, travou tudo, travou linha, travou coluna. Então, ó, se eu puxo para cá, idade ficou no lugar e coluna andou. E beta 1 permanece lá, que está travado tudo. Tá? Então, posso trazer até aqui, tá vendo? Cada um no seu lugar. Todo mundo no seu lugar. Colar fórmula. Número. Pronto. Agora vamos adicionar aqui essas curvas. Então, selecionar dados, adicionar. Qual a curva de índice de sítio que eu vou colocar primeiro? A menor. Então, a curva 8,61. O valor de x é a idade é sempre a mesma, tá? Altura dominante. Olha lá. Então, primeira curva adicionada. Agora, a curva de 10,61. Idade é sempre a mesma. Altura dominante de 2 a 8. Mais uma curva. 12,61. Idade. Altura dominante. Ok. 14,61. Idade. Altura dominante. Mais uma curva. Percebam que a linha média, essa é a classe média. A linha fica exatamente no meio dela. Mais uma classe. 16,61. Então as curvas de classe de sítio foram criadas. Ah, mas eu quero criar 6 curvas para ficar homogêneo para cima e para baixo. Pode fazer também. Na verdade, o que vai delimitar essas curvas aqui, permanecer ou não, é se as suas parcelas têm dados que se inserem, vão ter parcelas caindo dentro desses intervalos. Se eu gerar 10 curvas aqui e a maioria delas estiver vazia, então não tem por que ficar gerando esse monte de curvas, tá? Mas posso ter aqui mais uma para ficar homogêneo.
dificilmente aos 5 anos nós teríamos árvores com toda essa altura para a espécie, mas tudo bem, só caráter demonstrativo aqui. Então temos aqui então nossas curvas de índice de sítio construída. Podemos aqui adicionar uma legenda, por exemplo, das curvas de índice de sítio. E aqui o seguinte, a altura média ela nem permanece, tá? As classes, os índices de sítio são esses outros valores aqui. E geralmente é atribuído da seguinte maneira. Geralmente fica IS, só que aí vai alterar ali. Eu teria que alterar a nomenclatura aqui dos dados. Então aqui seria IS 8.61. Ficaria assim, né? IS, que é índice de sítio. Ok? Então, posso chamar aqui de passo, já chamamos de passo 6, né? Passo 6 concluído, tá? Aí é questão de melhorar esse gráfico, de colocar aí uma legenda melhor, né? Nomenclatura dos eixos e tal, mas tá aí, passo 6 cumprido. Qual o próximo passo? Nosso roteiro. Finalmente, classificação de sítio. Agora que nós vamos fazer nossa classificação. O que é a classificação? Nós vamos pegar os nossos dados das parcelas. Vamos pegar esses valores de índice de sítio e vamos dizer, olha, esse índice de sítio nessa idade ele pertence à classe 1, ou a classe 2, ou a classe 3, ou a classe 4, ou a classe 5. Então, por exemplo, como é que nós vamos montar isso? Deixa eu colocar aqui. Passo 7. Classificação de sítio, tá? Eu vou colocar aqui classificação. Então, ó, vamos lá. Se o valor do índice de sítio for maior do que
A gente começa, ó, pelas classes maiores, a condicional, tá? Condicional de desvio simples encadeada. Na verdade, condicional de desvio composto. Então, se teste lógico, valor de índice de sítio for maior, esse é o teste lógico, que o limite inferior aqui, 14, então, se for maior, essa é uma classe 1. Se for maior que 14, tá? Porque na idade de 5 anos, maior que 14,61 vai estar entre 14,61 e mais um pouco para cima. Então, aliás, maior que 16, né? Para ser da classe 1, porque nós criamos mais essa classe aqui. Então, se for maior que 16, classe 1. Se não for maior que 16, aí nós encadeamos outra condição aqui. Então, se não for maior que 16, pode ser maior que 14. Caso seja maior que 14, então vai se chamar classe 2. Valor se falso, outra condição. Se agora for maior que 12, vai chamar classe 3. Outra condição. Se for maior que 10, vai chamar, entre aspas, classe 4, né? Como é que está o nosso teste? É classe 3, essa é a classe 4. Se ainda não for maior, ainda tem mais uma classe, né? Se for maior que 8,61, classe 5. Se não for nenhuma dessas outras condições, 0, vazio, porque não entrou nenhuma classe menor que essa. Aí eu vou fechando, ó, fecha 1, 2, 3, 4, 5 parênteses. Então, ó, o que o teste lógico fez foi checar essas condições. 13,46 na idade 5, 13,46 cai nessa classe aqui, entre 12 e 14. Então, classe 1, classe 2, classe 3. Ou seja, 13,46 classe 1, 2, 3. Vamos checar nossa fórmula aqui, que tem que ser classe 3. Então, se for maior que 16, classe 1. Se for maior que 14,61, classe 2. Se for... Ah, tá. A gente está esquecendo de colocar aqui. Eu me esqueci de colocar aqui a condição, né? Ou o índice de sítio for maior, ou o índice de sítio for maior, ou o índice de sítio for maior, ou o índice de sítio for maior. Então, tem que testar sempre se 13 é maior que o limite superior, que o limite inferior ali. Então, 13 é maior que 16? Não. Então não é classe 1. 13 é maior que 14? Não. Então não é classe 2. 13 é maior que 12,61? É. Então é classe 3. Agora sim ficou certo. Classe 3, tá? E aí faço para todas.
Aí a gente checa se a fórmula está correta, né? Porque o que acontece aqui é que nós temos que travar para não correr junto. Então, tirando H13, todo o restante é F4 para travar, para não correr, porque os limites são sempre os mesmos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, mais uma vez, agora sim. A maioria fica na classe intermediária, né? A maioria das parcelas ficam na classe intermediária. Passo 7. Classificar as parcelas. Então, a parcela 201 na idade 6 pertence à classe 3, né? A parcela 2 do talhão 2 ao 6 é menor altura dominante, então ela é classe 4. E assim foi encaixado dentro das classes o limite delas e a classificação das parcelas. Então, classificação de sítio por parcela, cumprida. A última etapa é testar se o sítio ao longo dos anos permanece na mesma classe. E como é que nós vamos fazer para testar se o sítio permanece na mesma classe? Vou inserir aqui. Vamos chamar tudo isso daqui o gran finale de passo 8. Vamos usar uma série de condicionais aqui para avaliarmos se a parcela, ou seja, se a parcela 201, se ela permaneceu na classe 3. Aqui nesse caso a gente vê que permaneceu. Então a gente vai avaliar quantas parcelas permaneceram na mesma classe nas diferentes avaliações, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente tem que avaliar, vamos criar uma condicional aqui, se foi feita a remedição da parcela e se for feita a remedição, se ela permaneceu na mesma parcela. Então a gente pode usar essa condicional aqui. Condicional de remedição. Vamos ver se a parcela da mesma linha for igual à parcela posterior, então vou atribuir valor verdadeiro de 1, caso contrário, vazio. Então, ó, se houve remedição de um ano para o outro, 1. Então, por exemplo, 201, 201, 1. 201 e 202, nada. E assim segue. Por que isso? Porque eu preciso ter uma ideia de quantas parcelas foram remedidas. Não faz sentido checar classificação. Então temos aqui os valores atribuídos e temos aqui a questão. A questão é a seguinte, tá? A parcela foi remedida. Ó, se
ou seja, se 1 houve remedição. Outra condicional, quando for verdadeiro, se essa classe for igual a essa, ou seja, houve remedição e as duas avaliadas pertencem à mesma classe. Se for verdadeiro, 1. Se for falso, nada. Fecho parênteses. Se for falso, nada. Fecho parênteses. Opa. Então, primeira condição, se J3 igual a 1, se for verdadeiro, se I3 e I4 forem iguais, 1. Se não falso, não falso. Vamos lá. Se igual a 1, se verdadeiro, se as duas forem iguais, 1, se não falso, se não falso. Ah, entendi o erro aqui, tá? O valor aqui tá um texto, tá com um texto, tem que ser numérico, por isso que na contagem não estava aparecendo. Ah, então 1, agora sim deu 1 aqui. Então eu tava com a condição aqui, o valor de 1 entre aspas. Quando eu coloco entre aspas, ele lê como texto, não como número. Então pronto. Ó, vamos lá, vamos analisar. Houve remedição? Houve. 1. Se houve remedição, 1. Nessa remedição as duas são iguais? Se são iguais, 1. Se, por exemplo, houve remedição, né? 301, 301, houve remedição, mas as duas ficaram em classes diferentes, não marca 1. Então, duas condicionais aí. E aí, vou colocar aqui estabilidade, classificação e percentagem. Ou seja, de um total de remedições, quer dizer, estabilização vai ser igual em percentagem o total de estabilizações dividido pelo total de remedições. Isso aqui em percentagem, ó. Então, do total de remedições que foram 38 remedições, nessas remedições 23 vezes
as parcelas permaneceram na mesma classe. Então 23 sobre 38, 0,65 ou 61%. Então a estabilidade da minha classificação de sítio, ou seja, quanto em porcentagem, qual é a tendência da parcela permanecer na mesma classe de sítio nas remedições que eu tenho, 61%. Não é excelente, mas a idade que nós estamos avaliando é muito bom. Então, passo 8 da nossa classificação, estabilidade de classificação cumprida. Terminamos a classificação de sítio. Uma maneira adicional de mostrar isso, não vou fazer aqui agora porque demora bastante para montar, é fazer essa análise, essa montagem de maneira visual, tá? Eu vou colocar aqui para baixo. Então, dentro do passo 8 você pode ter esse opcional de montar esse gráfico aqui. O que esse gráfico diz? Ó, aqui tem as curvas de índice de sítio. Aqui no caso ficou curva de 10, 61, 12, 14, 61. Ou seja, eu eliminei as curvas que não caiu parcela dentro, porque esses pontinhos aqui são as parcelas, tá vendo? Tem uma parcela que enquadra na classe de cima aqui, né? Mas a maioria não se enquadra. Então não tem necessidade do que mais que essas 4 curvas de índice de sítio. Não tem necessidade de todas essas curvas aqui. Então se elimina que as parcelas não estão, se as parcelas não caem nos limites superiores e inferiores, elimina as curvas de índice de sítio. E aqui é o seguinte, a parcela 201 permanece ou não permanece dentro da classe? Então você tem que ter várias remedições para avaliar isso. Tá vendo a linhazinha? Tá vendo essa linha verde aqui, ó? Permanece dentro da mesma classe, a azul permanece dentro da mesma classe, e assim tem várias que nas suas remedições permanecem dentro da classe de sítio. Isso é uma forma de visualização da estabilização. Quanto mais anos você tem, melhor você pode fazer essa avaliação da estabilidade de classificação. Então espero que vocês tenham aprendido. Só tem um jeito de aprender praticando. E essa é a oportunidade que eu deixo para vocês aí, que inclusive eu não tive na minha graduação, de mostrar de maneira prática como classificar os sítios florestais. Obrigado e abraço.